Bem, nessa segunda-feira faz um ano que o Talibã tomou a capital afegã, Cabul, e reinstaurou no país o sistema fundamentalista religioso. Foi restabelecido então o Emirado Islâmico do Afeganistão, que vigorou no país durante o primeiro regime do Talibã, de 1996 a 2001, e que aplica a Sharia, a lei islâmica, com muito rigor. Então, desde então, os retrocessos são incontáveis em todos os campos. As mulheres viram seus direitos regredirem drasticamente e toda uma geração de jovens perdeu a esperança. Então, percebe-se que tem sido um ano de tortura e desilusão, e a situação é a cada dia mais preocupante, só piora. Cada passo, cada decisão que o Talibã toma, basicamente coloca o país no caminho de uma catástrofe ainda maior, economicamente, socialmente e culturalmente. Cria-se uma série de tensões étnicas, agravando problemas econômicos, isolando o país do mundo. Foi um ano muito, muito duro para o país. A vida de mulheres e meninas no Afeganistão mudou radicalmente após a campanha repressiva contra os seus direitos básicos realizadas pelo Talibã, de acordo com um relatório da Anistia Internacional, que foi publicado em julho desse ano. Foi conduzida uma pesquisa de campo em que foram entrevistadas dezenas de mulheres e foi denunciada uma repressão sufocante que destrói a vida de mulheres e meninos. O relatório mostra que o conjunto de restrições impostas às mulheres em todos os níveis cria uma espécie de teia de aranha sufocante que afeta as mulheres afegãs em todos os aspectos de sua vida, seja pela educação, pela maneira como se vestem, em todos os aspectos, né? Ou como trabalham, até mesmo para se locomover. Tá? Existem regras e restrições impostas fortemente pelo Talibã. A prisão e a tortura voltaram a ser algo do cotidiano do povo afegão, principalmente das mulheres. Foi documentado que o Talibã está prendendo mulheres afegãs pelos que eles chamam de corrupção moral. A corrupção moral, segundo o Talibã, é sair e estar no espaço público sem um mahram, ou seja, um membro da família do sexo masculino, um pai, um irmão, um marido, que precisa acompanhar as mulheres. Aquelas que saem de casa sem um acompanhante correm o risco de serem presas. Assim, não apenas as mulheres são detidas arbitrariamente, mas também quando estão na prisão, são torturadas, espancadas e submetidas a maus tratos. Então, outro fenômeno bem preocupante apontado neste relatório, muitos sinais mostram um aumento de casamentos precoces de meninas no país. As causas são diversas. Primeiro, claro, a crise humanitária e econômica, ou seja, as famílias que ficaram sem recursos para alimentar seus filhos. Para elas, uma das soluções mais óbvias é casar suas meninas para ganhar o dinheiro do dote e para que a filha tenha o que comer na família do marido. A falta de perspectivas para as meninas no país seria uma das causas também. E uma outra razão é o fato de que as escolas fecharam. Então, cada vez mais se amplifica a falta de perspectiva profissional, educacional para meninas e mulheres. Elas que antes faziam planos para educação, para ter uma profissão, se sustentarem, agora esses desejos, esses sonhos de futuro foram destruídos, pois elas não têm mais onde estudar, não têm uma maneira de garantir uma renda para poder viver bem, para se casar com um marido que as proverá, não só de um ponto de vista financeiro, mas de todos os outros que um casamento pode prover. 90%, principalmente dos jovens, não querem viver mais no Afeganistão. Querem encontrar uma maneira de sair, uma maneira de encontrar um trabalho, porque onde eles vivem não tem nada. Tá? Então, um outro ponto importante da gente tratar também desse episódio da queda de Cabul é que o Repórter Sem Fronteiras fez um balanço do panorama midiático no Afeganistão, e um ano após o Talibã assumir o poder, foi destacado principalmente o finchamento de cerca de 40% dos veículos de comunicação com o país, bem como a perda de quase 60% de seus jornalistas, sobretudo mulheres jornalistas, que deixaram completamente de atuar em 11 províncias. 3/4 dos profissionais de mídia perderam o emprego, tudo isso em um contexto de crise econômica aguda e forte repressão à liberdade de imprensa. Então, um ano após a queda de Cabul, o estabelecimento do Emirado Islâmico, a gente consegue fazer um comparativo que em 15 de agosto de 2021,
país possuía cerca de 550 veículos de comunicação, e um ano depois já são menos de 220. Tá? Então, dos 12 mil jornalistas identificados pelo Talibã, apenas 4.760, 4.800 permanecem até hoje. As mulheres jornalistas foram as primeiras vítimas dessa onda. Cerca de 77% delas perderam o emprego. Então, no Afeganistão, o jornalismo vem sofrendo um verdadeiro massacre há um ano. Os veículos de comunicação e jornalistas estão sujeitos a regulações injustas que limitam a liberdade de imprensa e abrem caminho para uma repressão e perseguição. As autoridades, então, deveriam se comprometer a acabar com a violência, a pressão enfrentada pelos profissionais de mídia e permitir com que façam seu trabalho sem serem atacados. Tá? Então, reitero que das 34 províncias do país, 11 delas é completamente proibido a presença de mulheres jornalistas, e nas 23 restantes, então, grande parte da cobertura feita por mulheres jornalistas ela é muito limitada, poucos temas, e até mesmo muito dificultada, pois não se há acesso nem a recursos, nem a locais físicos. Em algumas províncias foi sobretudo interessante a obrigação de substituir uma série de programas musicais ou informativos jornalísticos por programas religiosos, que acabou levando alguns veículos de comunicação a encerrar suas transmissões. Mas também novas limitações econômicas, como o fim das ajudas internacionais ou nacionais e a queda das receitas publicitárias no contexto de crise econômica aguda, que levaram ao encerramento das atividades de alguns veículos. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Afeganistão sofreu uma perda de quase 700 mil empregos e 97% dos afegãos correm risco de cair abaixo da linha da pobreza em 2022. Fatores econômicos que se somam a uma série de regulamentações repressivas e o desrespeito à lei de liberdade de imprensa. Então, um marco bem importante dessa liberdade de imprensa sob o jugo dos talibãs é que o líder supremo dos talibãs, Mullah Haibatullah, publicou um novo decreto em 22 de julho desse ano, declarando que difamação e críticas não comprovadas a membros do governo, bem como a difusão de notícias falsas e rumores, são proibidas no Islã, e aqueles que caluniam contra funcionários do governo estão involuntariamente colaborando com os inimigos e serão punidos. Essa decisão do mais alto funcionário do Emirado Islâmico demonstra uma vontade de reprimir a liberdade de imprensa no país. E o decreto se soma a outros regulamentos emitidos por várias instituições talibãs que restringem a atividade jornalística sobre o pretexto de esclarecer as regras relativas à liberdade de informação no país, anunciadas em 19 de setembro de 2021 pelo Centro Governamental de Informação, de Mídia e Informação, o GMIC. Foi então anunciada as 11 regras do jornalismo, que já ali abriam então o caminho para censura, para perseguição de jornalistas. Então, sobretudo temas que têm um impacto negativo na mente do público e que podem afetar o ânimo das pessoas devem ser tratados com cuidado durante a transmissão. Então, a gente vê já realmente essa evolução e o que é feito hoje, como é operado. Então, o jornalismo hoje é muito uma consequência histórica já de todo um progresso de ações governamentais nessa linha. Tá? Então, até para a gente fazer um grande resumo, um ano depois de regressar ao poder no Afeganistão, os talibãs são uma força militar mais forte do que nunca, mas ainda assim é de se ressaltar que existem algumas ameaças no seu governo. Tá? Então, para reforçarem o controle, os talibãs enviaram cada vez mais combatentes para o Vale do Panjshir, que é o berço da única ameaça militar convencional que o governo enfrenta desde que retomaram o poder. O vale, localizado no nordeste do Afeganistão, foi durante décadas o grande bastião de resistência das forças externas e o berço da Frente de Resistência Nacional.
Do outro lado do espectro, o grupo do Estado Islâmico da província de Khorasan, ou ISIS-K, tem colocado bombas e feito inúmeros atentados suicidas nos últimos 12 meses. Mas os jihadistas têm se focado em alvos mais fáceis, nomeadamente algumas mesquitas xiitas, alguns templos sikh, em vez de enfrentar os talibãs de frente. Tá? A exceção foi alguns dias com a morte de um clérigo bem proeminente, Raimullah Haqqani. Tá? Então, depois da saída das tropas lideradas pelos Estados Unidos em 31 de agosto do ano passado, as ameaças ocidentais aos talibãs também foram basicamente esmagadas. Sim, o recente assassinato, o que se pensa ter sido o assassinato então, do líder da Al-Qaeda, al-Zawahiri, no ataque de drone norte-americano no seu esconderijo em Cabul, mostra também a vulnerabilidade de alguns líderes talibãs. Eles possam estar a um inimigo com uma tecnologia um pouco mais avançada. Então, apesar do Vale do Panjshir ser o que mais preocupa os talibãs, alguns analistas internacionais acreditam que uma resistência séria ainda é algo distante, tá? E que, na verdade, a junção de atuações do ISIS-K e de uma frente nacional de resistência, elas acabam se retroalimentando e ganhando força, principalmente no que se toca a uma deslegitimação do governo talibã como um representante fiel da população afegã. Então, enquanto ainda houverem algumas células de resistência, de enfrentamento, não será aceita completamente a situação como está. Então, mas o que se vê hoje é uma crise humanitária generalizada, tá, em que no país vivem 38 milhões de pessoas e é uma das piores crises humanitárias do mundo. Os hospitais, muito sem condições, estão cheios de crianças malnutridas. A pobreza que se sente, especialmente no sul do país, alcançou níveis bem desesperadores, exacerbados pela seca e pela inflação causada pela invasão russa da Ucrânia. Os Estados Unidos congelaram cerca de 7 milhões de dólares de bens do Banco Central. O setor bancário formal colapsou e a ajuda estrangeira, que representava quase cerca de 45% do PIB, parou de um dia para o outro. Então, um grupo de cerca de 70 economistas norte-americanos internacionais apelaram até alguns dias atrás para o presidente Joe Biden para que ele descongele esses bens afegãos, mostrando-se preocupados com o papel dos Estados Unidos no aprofundar da crise econômica e humanitária do país. Mas então o que se vê realmente essa fome generalizada, essa inflação crescente, o aumento dos custos de combustível, meninas largamente deixadas de fora do sistema educacional, e isso tudo então se juntando a esse grande contexto de crise em várias frentes, tá? Então, em junho também desse ano, um ponto importante foi que o Conselho de Segurança da ONU informou que a economia afegã já havia contraído cerca de 40% desde a retirada americana e que a situação econômica permanece terrível, né? Então, o antigo encarregado de manter a economia de pé do Banco Central, Ajmal Ahmadi, também fugiu do país depois da invasão do Talibã, e ele até traz alguns relatos bem interessantes, principalmente no que tange então essa não liberação dos recursos, que são 7 bilhões em ativos não liberados do Banco Central, congelados nos Estados Unidos, ainda outros 2 bilhões também congelados por outros governos, e que, mas um ponto é muito interessante para a gente ter como análise principalmente, que anualmente o Afeganistão tinha um déficit comercial de 7 bilhões de dólares, o que havia então sendo financiado por ajuda internacional. E assim, ter apenas um ano de reservas, mesmo que fosse liberado esses recursos dos Estados Unidos, realmente só ajudaria o Afeganistão por mais um ano. Assim, a questão mais ampla como a comunidade internacional continuará a apoiar o Afeganistão através de uma combinação de liberação de reservas e apoio orçamentário adicional, como eles estavam fazendo no governo anterior. Então, há uma série de relatórios, indicações em também algumas outras documentações do Banco Mundial de que o Talibã ele vem coletando receitas alfandegárias
que eles estão apoiando as exportações e obtendo algumas receitas de exportação também. Então há alguma fonte de renda adicional que eles estão tentando gerar. Foram até bem sucedidos em alguns aspectos, mas novamente, provavelmente gerou cerca um incremento ali de 100 milhões a 200 milhões de dólares, no melhor cenário 300 milhões de dólares ao seu fluxo de receita. Novamente, o que a gente está tratando aqui é uma queda de 5 bilhões de dólares. Então, apesar disso ajudar, permite equilibrar ali as contas fiscais, mas num nível muito menor, e a atividade econômica do país não consegue crescer. E então, exatamente por esse baixo nível de atividade econômica, a gente tem essa contração do PIB, a gente tem uma renda per capita caindo de 360 dólares para um nível de 360 dólares ano, que é cerca de $1 por dia. E por isso, então, que as taxas de pobreza continuam aumentando para mais de 90% da população. Então, trazendo, acho que aqui um último tema para a gente realmente fechar, como eu já tinha falado anteriormente, que no dia 31 de julho de 2022, foi noticiado então que um avião pilotado remotamente pela CIA disparou 2 mísseis Hellfire numa casa em Cabul, no Afeganistão, em que a única vítima do ataque confirmado foi al-Zawahiri, que foi então o emir da Al-Qaeda, que vivia em sua família esconderijo aproximadamente a 3 quilômetros da antiga embaixada dos Estados Unidos. Então, apesar de 2 décadas de operações de contra-terrorismo implacáveis contra a liderança central da Al-Qaeda, essa suposta morte de al-Zawahiri abriu então um caminho para apenas uma segunda transição de liderança na história de 4 décadas do grupo. Então, a morte de al-Zawahiri nos traz uma questão imediata de quem assumirá a posição do emir da Al-Qaeda e como a organização gerenciará essa transição, que apesar, como já tratei também, dessa longa história, não foram feitas linhas sucessórias após Osama Bin Laden, né? Então, o grupo de Jihad Islâmica, né, provavelmente não tem também um plano exatamente organizacional para como isso vai ser feito. A gente vê, na verdade, que é noticiado que os altos quadros da Al-Qaeda têm tentado se envolver um pouco mais num processo de intermediação interna de poder para tentar preservar essa lealdade de líderes ali e de algumas células também. Mas, e por que repetidamente eu falei suposto? Porque já saíram uma série de notícias também em que o líder foi visto, ainda não foi confirmado internacionalmente, mas de qualquer maneira isso abre também um ponto importante para o debate, é que a gente vê cada vez mais esses atores não governamentais tendo um papel muito importante dentro do Afeganistão, e que novamente a gente consegue ver então ali um Afeganistão pós-guerra com a União Soviética, em que grupos não governamentais, em que milícias, elas vão tomando poder muito mais do que vozes governamentais, e que há um grande choque então provincial, regional, que exacerba ainda mais uma crise humanitária, uma crise sectária, uma crise econômica. E então esse é o grande panorama de Cabul um ano depois, após a sua queda.